Agora, Inova Esporte Clube. Inova Esporte Clube, a emoção do esporte. Inova Esporte Clube, ao vivo e a cores. Inova Esporte Clube, a resenha da pré-eleição e da pós-eleição. Que isso, seu juiz? Inova Esporte Clube, a resenha da bola, redonda, de pau e até da bola quadrada do Kiko. Boa noite para você ligado na Rádio Inova FM 87.5. Agora a gente começa o nosso Inova Esporte Clube aqui em Nova Petrópolis para toda a cidade ou para o pessoal que quer ouvir, né? O Inova Esporte Clube desta terça-feira, hoje dia 4 de abril, aniversário do Esporte Clube Internacional, e a festa foi antecipada exatamente porque hoje tem jogo da Libertadores. A gente já vai entrar neste assunto agora aqui em Nova Petrópolis e também no Brasil inteiro, 19 horas e 2 minutos, mas aqui temos 19 graus com o céu parcialmente nublado, embora o pessoal não olhe muito pro céu depois que ele escurece. Tá escuro, é verdade. Então vamos aos nossos integrantes da mesa de hoje, começando pelo nosso André Stil. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Boa noite, Eluir. Aos nossos amigos ouvintes e aos internautas, né? Que nos acompanham aí pela internet. Parabéns ao Esporte Clube Internacional. Por ser o nosso maior... Rival. 114 anos, se eu não me engano. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. É bastante idade já. Já tá veinho. Já tem que tomar aquele remedinho lá de Porto Alegre, aquele do Alzheimer ou não? Às vezes. Para se lembrar que faz tempo que não ganha uma... 114 anos. 114 anos. Que não ganha um título, né? Tá na hora de chegar lá. Internacional, que hoje começa a sua estreia na Libertadores, e os torcedores estão igual aos torcedores do Grêmio, torcendo para que os treinadores deixem de ser cabeça dura. Conversei com o nosso amigo Auri Marcolina. Opa! Para quem conhece, o glorioso Auri Cabeleireiro. Não tem quem não conheça. Ele disse, mas Mano Menezes, pelo amor de Deus. E aí ele complementou com aquele jargão dos italianos, né? Aquele lá, né? Todo mundo sabe qual é, né? Por que o Pedro Henrique não joga? Quase isso, E é isso aí. Boa noite, Paclavé. Boa noite, Fernando. Boa noite, André. Boa noite, o Matheus, que não vem, mas deve estar nos ouvindo, né? Internautas, ouvintes da Inova. A musiquinha aí, ó. A musiquinha. Né? Hoje vamos fazer uma pro Inter, né? Nós temos que buscar uma trilha para a Libertadores, né? Ou não vamos transmitir? Não vamos transmitir Libertadores? Vamos. Eu acho que este ano não, né? Não vai dar. A gente perdeu pra Paramount Plus, né? O stream aí comprou os direitos. O Paramount hoje para todo o Brasil, então, para quem tem uma TVzinha comum, os ricos, né? Isso aí que é uma droga, não pode né? mais olhar o futebol. Ainda bem que né? o Grêmio não tá na Libertadores. Exatamente. E nem você que tem uma Sky, por exemplo, ou uma NET que paga a TV por assinatura, nem o Premiere hoje passa. A princípio. A não ser que alguém me mande uma mensagem agora e está nos ouvindo. Nós temos... a informação que se tem Premiere aqui pela Mas eu acho que não. O Premiere da Globo, será que passa? Não. O Inter? Não. Pela informação que se tem do próprio G... Vamos lá. GE da Globo? Só se o Paramount... GE falou que só o Paramount, então é porque eles só o Paramount transmite. Então não tem.
Existe aqueles sites que tu acompanha em tempo real, mas daí é escrito, né? Deu gol. Não sei. É, só o resultado, Isso. não transmite jogo. Nem pode transmitir, né? Se esse canal, esse streaming que Aí comprou... tu acompanha os lances descritos, né? Descritos. Só fica ali o campinho, parece Football Manager. Pois é, e o Inter vai enfrentar a altitude lá, né? Exatamente. Mais uma vez. Vamos então às últimas notícias aqui do esporte. Sempre chego aqui na rádio, já vou me atualizando aqui no que tem por último aí, né? Vamos a elas então. Libertadores 2023 tem estreia com clássico entre River Plate e The Strongest. Neste momento já deve ter começado aí. Isso, 19 horas. Na Bolívia, né? The Strongest, o jogo é The Strongest e River Plate. Na Bolívia, um baita de um jogo aí. Também tem Alianza Lima e Atlético Paranaense. E quem quiser me ajudar aí lembrar o... Tem o Argentinos jogo... Júnior, Independiente del Valle hoje também. Isso, Argentinos Júnior e a Independiente del Valle. Essas são as três partidas agora das 19 horas. E além deles, e aí tem o Colorado, a estreia do Colorado, e fecha o grupo do Colorado também às 23 horas. Metropolitanos e o Nacional do Uruguai. Isso aí. Essa aqui era uma que não podia faltar, né? Água Santa vence Palmeiras. A primeira partida da final do Paulistão por 2-1 em um banho de bola. Pô, mas que jogão, né? Parece que São Paulo está imitando o Rio Grande do Sul, né? Um time do interior tirou um dos dois grandes, o Inter. O Grêmio sofreu para empatar com o Caxias. E para ver como não é só no Rio Grande do Sul claro, que acontece os isso, jogos de volta agora são nas alianças, Palmeiras Parque em e São Paulo. o Grêmio na Arena, né? Isso, então, a tendência é os grandes são serem campeões. esperados na né? Arena 50 mil criaturas sábado. É bastante cabeça. Gente. Eu acho que um público desses aí mexe com o time. É verdade. E talvez seja o diferencial do Grêmio. A torcida, a arena, um estádio já também de qualidade melhor, né, que o Centenário. Aliás, o Renato andou para variar, né? O Renato procura sempre uma desculpa. Andou reclamando do estádio Centenário, que dificultou o futebol do Grêmio. Bom, então agora sábado ele vai estar na arena. Aí não tem, então, conversa de gramado. E mais 50 mil torcedores. Eu acho que o Grêmio continua sendo favorito, né? Continuam fora o PP, mas já volta o Carbajo. O Grêmio já dá uma melhorada ali no meio de campo, né? Até a gente pode falar, quando entrarmos aí sobre os times, o Grêmio já retorna um volante que conduz bola, que é o Carbajo. Já dá uma qualificação maior no meio de campo. Eu sempre continuo defendendo aquela minha tese que um time deveria começar pelo meio de campo. Tanto é que no último programa eu disse que o Internacional, o que falta para o Inter é um meio de campo. Um meio de campo que jogue. Porque o meio de campo, ele defende, e o meio de campo é da onde partem as jogadas para os atacantes, né? Então, eu sempre achei isso. Qualquer time de futebol, 11, tem que começar pelo meio de campo. O Inter tem sofrido, tem tido algumas dificuldades e eu acredito isso ao meio de campo do Inter. Tem o Alan Patrick, que é um bom armador, mas falta ali volante que conduz a bola, né? Volante que jogue da maneira moderna que a gente preconiza. Hoje o jogo do Inter ainda tem dúvidas. A equipe do Inter está começando a Libertadores hoje e tem dúvida. Joga Baralhas, joga Johnny, joga Depena. Quem vai jogar? Joga o Maurício? Porque o Alan Patrick está garantido, né? Então tem 4, 5. O Inter está contratando agora o Arangues, né? Que provavelmente é um
que vai chegar e vai jogar. Ele deve chegar, pelo nome inclusive, dele. agora Não, logo, tem. né? Será porque... que ele não... Não tem um problema. Mas eles Tá conseguiram... lesionado. Mas eles conseguiram antecipação, né? Conseguiram. A princípio ele chegaria no meio do ano. Ele parece que deve estar chegando aí por esses dias, Arangues. Para se preparar e pra se recuperar preparar, dessa e se lesão. recuperar Então. da lesão. Mas não é só no meio de campo que o Inter tem dúvidas. No ataque também. E está contratou... O Inter não tem dúvidas. É o Mano Menezes que tem dúvidas. os torcedores do Inter não têm muita dúvida. Não, mas é exatamente isso. O goleador do Campeonato Gaúcho é banco. Isso O aí time é que no ano passado levou... que no ano vice-campeonato, passado o o Alemão e o Pedro Henrique ajeitaram a equipe do Inter. Agora em janeiro eles não servem mais. Então tem coisas que acontecem tão rápido no futebol que a gente não sabe, né? O esquema tático do Internacional, por exemplo, do ano passado, esse ano venceu. E o Mano Menezes ele está querendo manter esse mesmo... Ele está querendo reformar O sistema do ano passado, colocando exatamente ali o Wanderson. Vou até colocar aqui qual é que é a provável escalação aí pro jogo de hoje. Kehler, Bustos, Mercado, Vitão, Taulara. Aí na volância, Johnny e Depena, Maurício, Alan Patrick, e aí Wanderson e Luiz Adriano. Esse é provavelmente o time que deve iniciar a partida, que começa, para quem aí obviamente quer saber, vai ver pelo Paramount Plus, que eu duvido, mas enfim, vai assistir de alguma forma. Vamos tentar assistir depois. Começa às 21 horas. Ele ainda não tem... Essa volância tá muito fraca. Ela tá muito fraca. E tá contratando atacante. Exatamente, está contratando gente que, a princípio, não precisaria ter. Mas por quê? Estão continuando a mesmo esquema tático do ano passado, insistindo que aí vem aquele negócio. É uma convicção do técnico ou é ele sendo cabeça dura, né? Insistindo numa coisa que não vai dar certo. Bom, a gente tem muito isso aqui no futebol gaúcho, né? Renato que o diga. Quantas vezes nós estávamos falando aqui antes de começar o programa, Thiago Santos, que foi embora agora. Bendito seja o Fluminense. Graças a Deus! Era uma cabeça durice do, vamos dizer assim, era uma maluquice do Renato em insistir, uma insistência. Eu não sei se ou o Renato é muito cabeça dura, ou ele é tão inteligente que quando tu dá a corda, e dá a corda, e dá a corda, uma hora cai pelo desfiladeiro, e né? o Renato não queria se queimar com o grupo, porque, pelo que eu sei, o Thiago Santos era uma das lideranças de vestiário. Então, o que é? Se o Renato, de repente, começa a queimar o Thiago Santos, os outros jogadores... Mas ele queimou, ele ferveu. Mas eu digo assim, ele nunca se manifestou abertamente que não queria o Thiago Santos no time. Pelo contrário, de vez em quando ele insistia em colocar no time. Para mim é assim, se ele queimasse abertamente o Thiago Santos, ele ia se queimar por boa parte do elenco. E o Renato é daqueles técnicos que ele quer manter o vestiário nas mãos dele. E ele mantém vestiário nas mãos dele, conversando, tentando ser amigo do jogador, não querendo se queimar. Conquistando a confiança do jogador, é isso que ele procura fazer. Eu acho que por isso que ele nunca falou de jeito nenhum que o Thiago Santos estaria perdendo a vaga ou não seria muito útil este ano. Então larga a bomba para a direção. Eu até não duvido que de repente entre quatro paredes, com o presidente, com o vice-presidente de futebol, não duvido que o Renato, de repente, até abrisse alguma coisa. Não no sentido assim, o Thiago Santos não joga nada. Mas, se o cara é esperto, pois o Thiago Santos aí
vocês têm que avaliar aí, ver o que acham. Tipo assim, larga pra direção a bomba. Até Aí porque... eu não sou tão convicto dessa Mas é ideia. que o Thiago Santos, se pra gente lembrar, foi um pedido do Renato. Foi. Também, Foi um pedido do Renato antes de ele ser demitido por aquela circunstância aconteceram- super estranha. Que a demissão naquela vez do Renato foi extremamente estranha, né? Foi. E teve que no ano Mas passado... foi preciso, né? para mostrar para alguns da diretoria que que ele ainda é o cara que dentro do vestiário do Grêmio é a voz mais forte. Sim. E o pior é que depois que o Renato saiu, o Grêmio Não, degringolou, não né? se ajeitou, né? Pois Tanto é que foram daí buscá-lo novamente. Nós vamos voltar a uma situação que estava Mas a gente estava acontecendo. falando do Inter. Nós estávamos falando do Inter, mas nós entramos no Entramos Grêmio já, por faz tudo por parte. causa do mesmo problema que os dois técnicos possuem. É. E ali e falando ainda, voltando àquela pauta ali que o Eloy colocou, eu acredito assim, ó, que o Renato, a gente já viu com tanto tempo dele aqui, que ele tem esse negócio de apostar em jogadores, muitos deles não dão certo, e quem tem que retirar é a direção. É a direção. Tanto que, olha, eu apostaria aqui com vocês que Tassiano e Thiago Santos não saíam esse ano se fosse pelo Renato. Ah, sim. O concordo. que a gente está sabendo é que tem um CEO lá dentro, né, ou um vice de futebol, que está conseguindo fazer aí algumas leituras, está conseguindo ter espaço para vender esses jogadores, porque, vamos lembrar, né, o Tassiano saiu daqui logo depois do melhor jogo dele na temporada, que foi contra o Ipiranga, né? Sim. Claro, o Bahia deve ter ofereceu um valor muito bom para o Tassiano. O Tassiano não era um jogador titular aqui, lá ele vai ser, né? Mas ele não queria deixar o Grêmio. Eu acho que para a vida pessoal do Tassiano foi ótimo. Foi ótimo. sim. Porque ele já jogou no Bahia. Ele se sente bem lá no Bahia. Deixa eu só reiterar minha fala, senão ela vai ficar errada. Quem não queria deixar o Tassiano ir embora era o Renato, né? Certamente ele teria mantido de alguma forma o jogador. Mas pro empresário do Tassiano e pro Tassiano, ele ter ido pro Bahia foi a melhor opção de carreira. Tanto é que o Tassiano foi bem, né, contra o Ipiranga. Claro. Né? Ali ele... O Tassiano Foi a no- melhor partida ele dele mostrou do que ano. poderia ser útil. Isso. No meio de campo, desde o início eu falo, o Tassiano pode ser útil para o Grêmio no meio de campo. A lateral ele não sabe jogar. Não. Porque- isso aí, volante também isso não. aí não. É o que às vezes acaba com o jogador, né? E ele chega Tu bem na botar área. o cara na posição que não é a dele. Ele pisa bem na área, ele é um atleta que chega bem. Agora, a outra questão que tem é as lesões. Tem alguma coisa errada aí, porque os jogadores do Grêmio, muitos agora estão lesionados, né? Pegando, o Cristaldo tá voltando, o PP tá PP. fora por lesão. Ferreirinha. tá fora por lesão. É. O Vila Sante há pouco tempo atrás estava com lesão. Ferreirinha acabou de cometer uma baita de uma besteira, né? Ele andou É capaz fazendo, de ele andou fazendo ficar umas fora apostas além aí. além da lesão dele, né? O Ferreirinha? Ele fez aí O postzinho dele? Isso a gente fala mais pro fim do programa, daí a gente vai entrar num assunto que a gente Da pode aposta, tomar aí da o aposta. programa inteiro. Mas eu, voltando ao Grêmio em si, a escalação do Grêmio, eu acho que vai melhorar muito. Então hoje vai ter Cristaldo, vai ter Carbajo, vai ter Bitelo e vai ter Vila Sante. Para mim, é o meio de campo ideal do Grêmio, na minha ótica. Mas daí tu não bota o PP? No meu time o PP não joga. Não, mas no meu time o PP é o PP no meio de campo e depois o resto. Olha, Eu o até PP, posso rever a eu questão acho que se o Grêmio, Cristaldo... o Grêmio até
decaiu nessas lesões aí, não tão somente pela falta do Carbajo, mas sim pelo PP. Olha, o PP faz uma falta enorme naquele meio de campo ali. Mas daí, Ele é um passador, né? pra Ele mim, acaba não sendo joga um o passador Vina, igual daí. o Cristaldo. Mas daí, pra mim, quem ficaria fora é o Vina. Nem Cristaldo não fica aí, Para não. mim, ficam fora ou Carbajo ou Vila Sante. E eu acho que... Vila Sante não pode ficar fora, por e causa eu- da volância. mas eu acho que o Carbajo, como é um volante que passa, é um passador também, eu acho até que o Renato, entre Vila Sante e Carbajo, ele bota o Carbajo e, de repente, assim, ó, quando precisar reforçar o lado defensivo do meio de campo, aí bota o Vila Sante, né? Que o Vila Sante é mais defensor que o Carbajo. Agora o Carbajo é mais passador que o Vila Sante. E o PP, para mim, é o grande passador no meio de campo. O PP, na minha opinião, ainda pode ser o que foi o Maicon no Grêmio daqui a algum tempo. Era um segundo volante e que passava muito bem, né? E isso eu vejo no PP. Tu sabe que eu andei cuidando um pouco no último jogo. O Cristaldo, ele corre pesado. E eu acho que ele não está muito bem ainda ele tem algum déficit de preparo físico. Pode ser. É uma questão que eu vi. E o Vina... Eu não sei se o Vina fez o gol, mas o Vina perdeu mais 2 gols, né? Ele perdeu. Perdeu 2 gols que teoricamente não pode perder. Não, mas até o Luis Soares perdeu o gol, né? O Luis Soares está... Eu acho que ele está devendo a banca um pouco já. O que aconteceu? Os times, eles estão marcando o Bitelo e o Soares. E, de um certo modo, eles estão certos, porque estão neutralizando as duas peças mais perigosas do Grêmio. Tá sobrando espaço para quem? Pro Vina. Então, mas o Vina, de cada 4 chances, faz 1. Isso é pouco. E o Luizito Soares, ele precisa que a bola chegue nele, né? Ele aí teve ele uma depende chance muito que do o Cristaldo, goleiro e aí pegou que com entra o no que pé, eu estava né? falando. O Soares precisa muito do Cristaldo e do PP para a bola chegar lá na frente. E daí essa bola não chegando lá na frente, ele sempre é muito bem marcado, acaba não acontecendo. Porque o Soares, a gente sabe, ó, se a bola parar no pé dele ali na grande área, a possibilidade de gol já é bastante importante, né? Eu não sei se vocês viram durante a transmissão do jogo, mas o Soares, ele reclamou, acho que umas 3 ou 4 vezes, que ele se deslocou no espaço vazio e que a bola não foi. Eu não sei se o raciocínio dele não está um pouco fora dos demais atletas do Grêmio de pensar, não, o cara vai fazer isso, vai fazer pode aquilo. Pode ser, ainda está com aquela cabeça da Europa, né? Que lá tinha outro esquema tático, inclusive. Pois é, mas aí... E qualidade. Aí a gente entra num outro assunto que é o pessoal ali ter Eu acho que o que falta pro Soares é morder a orelha de alguém. Daí ele se revigora. Mas no próprio time, Viu? né? Assim, ó, quando eu tô olhando o jogo do Grêmio, a Márcia sempre diz isso, só de brincadeira, né? Quando é que ele vai morder a orelha do jogador? Excelentíssima, dona amigos, rapidinho aqui do Inter. O Inter está contratando um meio-campista. Beleza, vamos lá. Depois a gente volta porque tem a Libertadores aí. Vamos lá. A nossa notícia aqui do Tricolor é a direção do Grêmio marca a reunião para fechar com o Natan, meio campo do Atlético Mineiro, de 27 anos. Essa é a última Inclusive a direção do Atlético já liberou o jogador para negociar, não está nada concreto, mas para negociar com o Grêmio. E segundo eu soube, o que faltaria seria a questão salarial. Né? Ele já teria interesse mesmo, porque ele não vem sendo usado no Atlético, ele teria interesse em vir para o Grêmio. Qual é a posição do Natan? É meio campo. É meio campista. Não é volante. É meio campista. Ele seria tipo cara para jogar ali, ou no lugar, um reserva do Cristaldo, reserva do Vini. Eu já acho mais um jogador para aquela posição. Não sei se é uma boa. É mais um. É a mesma coisa o Inter contratar mais um atacante. Ele talvez. Não.
Agora eu acho que eu falei uma falácia. Eu acho que ele é para substituir o Tassiano. Acho que ele vem para substituir o Tassiano. Pode que é ser, posição, pode ser. É a posição do Tassiano. Que seria a posição do Carbajo, um reserva para o Carbajo. Ou a posição do PP, um reserva ali para os 3, né? Só que daí eu já sou daquela ideia assim, ó. Não tem, porque tá então sendo 3 jogadores para uma mesma posição, né? Carbajo, PP e o Natan. Não precisa. Sobe um piada base. Ele vai disputar a posição aí, pode ser um reserva bastante interessante, né? Mas o Grêmio está trazendo também o guri, né? Do Ercílio Luz. O André Henrique, 21 aninhos. Esse é para ser o primeiro reserva do se não Soares. aparecer o outro, seria esse. Tem 21 anos e Mas, contrato até o final do ano. Já é uma aposta, né? É uma aposta. Contrato até o final do ano e caso o Grêmio se interesse, pode Ele vem como comprar. foi o alemão no Inter. Mas o Diego Souza não dá mais, né, galera? Não dá. O Diego Souza acho que foi pro saco. Pra- Talvez até por isso que estão pensando seriamente no centroavante, né? O Diego Souza até que fazia uns gols ainda no ano passado, mas se naquela- botasse aquele medidor aquela de baba brava ali da Série B, né? Vocês já viram essa? O medidor de quilometragem, aquele... O Diego Souza ficava devendo, porque ele caminhava mais para trás do que corria para frente, né? Se ele fosse, o salário dele tivesse vinculado com corrida, com deslocamento, ele ia passar fome em Porto Alegre. Coitado, por isso que o ano passado eu chamava ele de Cone, né? Porque era um Cone. É que tem um negócio. Ele vai se aposentar assim, e ir para a Polícia Rodoviária. Hoje no futebol que a gente tá vendo hoje, onde todo time ele tem que fazer, ele tem uma formação tática para avançar, para atacar e uma para defender, o Grêmio sempre ficava com um a menos na defesa. Sempre. Porque Não o Diego compactava. Souza ia pro ataque E não ficava voltava, parado não no voltava, ataque. é. Né? Ele não voltava para marcar. E isso proporciona que o volante do outro time consiga jogar ao bel prazer, né? E aí quando até vê... utilizar os zagueiros, daqui a pouco tu tem um bom zagueiro, um zagueiro que tu tem um bom toque de bola. Uma técnica refinada. Isso, consiga dar bons passes pros meio-campistas direto, um passe longo, ou então um passe longo pros laterais. E aí tu fica com a menos mesmo, né? Então tem isso aí também. Vamos pro Inter? Vamos. Ou mais alguma coisa Do Inter, de não. Grêmio? O Inter que hoje Agora até... o Tricolor é o só no sábado às 16h30, Arena do Grêmio. Isso, contra o Caxias. 55 mil pessoas lá. Ouvi 50, mas de repente, né? O 5 mil a gente leva da Nova Petrópolis. Acho que dá a gente leva. 55. A gente levaria. Não sei se vocês viram, mas o Independente, um dos destaques dele tá fora. Opa! O goleiro do time do Independente tá fora. É? O Andrés Mosqueira. Então hoje é o dia de empilhar em gol, né? Não, é Bom, verdade, bom. né? Pô, E aí vai tá jogar Luiz Vasquez. Mas o desfalque, esse Andrés Mosqueira é o goleiro titular do Independente. Pode ser né? Porque às vezes o goleiro reserva entra, quer mostrar serviço, pega mais que o titular. Mas também pode ter a desconfiança da torcida, que no começo do jogo joga junto. Isso em todos os lugares é E assim. a insegurança de uma estreia em Libertadores. Pode. Uma Libertadores, reserva. Hoje é a equipe do Pablo Escobar, né? Pois É é. a equipe do Pablo Escobar hoje, Independente Medellín. Mas então tá certo que o Inter deve começar com o Wanderson e o Adriano. Wanderson e Luiz Adriano. Pois é. Hoje... Mas sabe que aí, por exemplo, já que lá tem o problema da altitude, é um jogo para, no segundo tempo, bota o Pedro Henrique no lugar do Wanderson, né? Chega descansadinho, é um jogador de qualidade, de velocidade.
né? De repente, aí até analisando por esse ponto, realmente a escalação de Wanderson pode ser Só que aí entra outra questão. O Pedro Henrique vai entrar no segundo tempo, vai ter gás e o Luiz Adriano vai estar morto. já vai estar mortinho. É que daí ali vai ter algum tipo de Ou substituição. faz uma substituição dupla, bota Alemão Pedro e Pedro Henrique e Alemão, que no ano segundo passado tempo. foram muito bem, os dois juntos. De repente é um desenho que o Mano pode estar pensando. É aquele negócio assim, ó, tudo vai depender de como é que vai ser o jogo. Se o Internacional no primeiro tempo colocar 2-0, ele vai recuar os jogadores, vai substituir jogadores aí. Porque é aquele negócio, se tu pega um time, hoje ele tá, o André agora vai me confirmar, 11º no Campeonato Colombiano? O Independente é o 11º, apesar de que isso também não quer dizer nada, né? Porque o Inter não tá na final do Gauchão, né? Sim. Então, se o Inter não tá na final do Gauchão, se o Independente é o 11º no Campeonato Colombiano, tá tudo mais o que nós estamos falando aqui, que o Inter é o 11º, lá em Medellín devem estar falando que o Inter não chegou na final do Gauchão. Então, notícia por notícia... que nós, exatamente, mas nós estamos fazendo uma visão daqui para lá. É isso. Né? Estamos vendo desta forma. Mas, e vendo dessa forma, assim, não é um time que talvez apresente muitos problemas, a princípio. Depois, quando a bola rola, gente, né? A gente sabe como é que funciona. É um adversário que o principal adversário do Inter lá é a altitude. É a localização. A altitude. Aí é isso que a gente estava conversando. De repente, essas ideias do Mano Menezes, que às vezes nós condenamos, hoje talvez seja uma ideia boa, né? Coloca Alemão e Pedro Henrique no segundo tempo. O Inter, ele está contratando uma criatura aqui. Vai lá. Deixa eu só trazer aqui, a equipe do Independente, ela está oscilando ali no campeonato, mas é um campeonato que a diferença do 11º para o primeiro colocado é 8 pontos. É uma diferença, hein? Depende de quantos jogos ocorreram, né? Porque se vamos dizer, tá na metade do campeonato, 8 pontos é 2 jogos, né? Isso é verdade, dependendo como está o andamento do campeonato. Como é que está o andamento, né? Se a equipe está oscilando, mas ele tá com 13 pontos na classificação, só que ele está 8 pontos atrás do primeiro colocado. Então, com 2 vitórias e o primeiro colocado perder, porque se todo mundo der uma oscilada no campeonato, ele de 11º, ele pode ir para 4º, 3º, né? Rapidinho também. Então, não são 10 jogos. São 10 jogos, eles estão como a maioria sabe, aqui a América Latina, que exclui o Brasil, eles têm o campeonato de abertura e o de clausura, né? O apertura e o clausura. Então eles são na abertura e aí já foram disputados alguns times 10 jogos e outros 11 jogos. E aí realmente, como o André falou, está em primeiro lugar o Milionários, acho que de Cali. Depois o América de Cali, estão com 21 pontos. Boyacá Chicó, que nós conhecemos bem, né? O Internacional conhece bem, já jogou contra o Boyacá Chicó. Rio Negro Aguilar, eu acho que está em 4º com 19. Atlético Nacional, que é aquele que disputou a final contra o Grêmio em 95, está em 5º com 18 pontos. Deportivo Pasto com 17, Santa Fé com 16, Tolima, que também está em Libertadores, com 15, Aliança Petroleiro com 14, Envigorado com 14 e Independiente Medellín em 11º lugar, junto com o Atlético Huila com 13 pontos. Então, realmente, ainda está a diferença ali, entre o último colocado, que está em 20º, para o primeiro colocado. Olha, o último colocado tem 8 pontos.
Então ainda está muito 5 embolado. a menos, né? Bastante. Tá bem embolado. É 8 para 24, né? Do último. 8 para 21. 21? 8 para 21. 21 é o primeiro colocado. Então são 13 pontos. 13 pontos. Né? Então Nem esse não tá morto com Esse 10 jogos. não. esse Até o Lanterna aí não tá morto mesmo, é. Então eu gosto, eu acho interessante o tipo de competição, assim. O abertura e o clausura, depois eles se enfrentam lá no mata-mata. Era como era uma vez o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro, só que ele era um turno só. Até acho que foi a época da Copa João Avelange, 2001. que depois classificava os 8 e aí mata-mata. O Grêmio, o último campeonato brasileiro que o Grêmio ganhou foi nesse processo ali, até porque classificou em 1996. oitavo, né? Foi. Classificou em oitavo e a Portuguesa, se eu não me engano, foi quinto ou sexto. E nas eliminatórias foram... Eu, por um lado, eu gosto mais do campeonato como ele é hoje. Corrido. Pontos corridos, porque tu dá o mérito para aquela equipe mais regular. Porque campeonatos de mata-mata, a gente tem a Copa do Brasil. Né? A gente tem o Gauchão, que é mata-mata, tem o Copa do Brasil, que é mata-mata. E o campeonato máximo do Brasil, ele tem que favorecer, no meu ponto de vista, Sim. favorecer a equipe que tenha... Seja mais regular. Por regularidade, Os maiores campeonatos hoje dos países são por regularidade. As Copas que é diferente. Então, existe a Copa Libertadores, para quem gosta de mata-mata, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, tem a Champions League, tem muitos campeonatos que são por mata-mata, que às vezes eu acho injusto. Porque não é porque vai do jogo, vai daquele jogo. Olha, o time tá desfalcado. O problema é que não tem o principal de um campeonato, né, que é uma grande final. Não tem. Grande jogo não tem. Mas ao longo lá pelas tantas do campeonato, tu até já sabe quem tem mais chance de ser campeão. Eu acho que esse modelo, eu não gosto dele. Já disse aqui no programa, eu sou contra. Eu preferiria o modelo antigo de 8 jogadores em semifinal, 8 times semifinais, até chegando em quartas, em final e a grande decisão. Mas e os Porque últimos o 4? problema desse esquema Os últimos 4 tu também faria um mata-mata dos que caem e os que sobem? Não, como era antes. Eu faria como é no Campeonato Alemão. Pode concluir depois. Eu só estava dizendo isso, que a grande final dá aquele impacto todo que esse modelo não dá. E outra coisa, esse modelo privilegia muito os times que têm dinheiro, né? O time que tem dinheiro, forma uma boa equipe, vai fazer uma boa campanha. Aqueles que não têm grandes recursos, eles dificilmente vão chegar numa decisão, numa final de campeonato. Por exemplo, agora a tendência é o quê? Palmeiras, Flamengo, o Atlético, que estava há pouco aí, a chegarem com mais chance. Os outros vão brigar entre eles por uma Libertadores. Eu acho que é o que sobra daí nesse método. Para os outros times, tentar uma Libertadores. Por exemplo, Grêmio e Inter. Grêmio e Inter, na minha opinião, não tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. E dificilmente vão ter. Na regularidade, eu acho que sim. Eu acho que não tem chance agora, como está posta a situação. Eles vão acabar brigando por uma vaga na Libertadores, tentar como título a Copa do Brasil. É o que vem acontecendo. Por exemplo, o Inter. O Inter, para mim, não tem muita chance nessa Libertadores. Ele teria que reforçar muito o time, né, para ter alguma chance. Eu acho que o Inter, se continuar com o futebol que tem agora, ele pode até passar desta fase, porque é uma fasezinha que os adversários não são lá de extrema qualidade. Agora, mais adiante, que começa a funilar e a qualidade dos adversários aumenta muito, aí é bastante complicado. O que eu queria falar do Campeonato Brasileiro é que assim, hoje nós temos uma coisa aqui no Brasil que ela é bem complicada. Primeiro é a parte de pagamento das Copas, que hoje está muito alto. Tu ir passando de fase numa Copa hoje está muito alto. Tanto que agora são 6 jogos, né, os campeonatos, os jogos aí da Libertadores,
E eles estão pagando uma fortuna. É uma fortuna que a Comebol. Cada jogo. Eu Se lembro tu que eu venceu, se tu não vencer, citei aqui no programa passado, né, os números. É grana. É muita grana. E se tu passar, então, é mais Essa primeira grana e fase vai agora indo. do Inter dá 300 milhões. É. Esta primeira fase, se o Inter passar. A E vai aumentando, né? Isso, a terceira fase agora da Copa do Brasil, eu acho que o prêmio vai para 2 milhões e 500. Tava 2 milhões e 100. 300 ou 3 milhões? Por Não, jogo? é 3 milhões agora nessa fase. É 3 milhões por pra- jogo. É, Isso, tá. Isso aí. Na Libertadores da América. é Libertadores, Isso. Libertadores. Tá, agora voltando aqui, Copa do Brasil também tá pagando uma A boa Copa do grana. Brasil para um time pequeno aqui É. do interior que conseguiu passar e tá até agora. O caso do Ipiranga. Se o Ipiranga passar do Botafogo, que eu não acho difícil, né? Eu não acho impossível. Eu acho difícil, mas Não é não é impossível. impossível. Pode fazer um salseiro do caramba ali em Erechim e depois disputar lá do Botafogo como tá e disputar no Engenhão e acabar dando, como tu falou, né, André? A Copa ela é uma caixa de surpresa. Para mim ela é uma Né? caixa de Ela é uma surpresa. caixa de surpresa. Isso é verdade. Só que daí existe uma coisa assim, ó. Nenhuma equipe, na realidade, se aplica para o Campeonato Brasileiro. Eles vão tentar as Copas. O Grêmio, por exemplo, ele só se aplicaria ao Campeonato Brasileiro se ele perdesse a Copa do Brasil. Mas ele vai se aplicar, porque tu vai ter os jogos ali que vão ser intercalados com o Campeonato Brasileiro. Por que Mas o vai Inter ser quarta e chegou... domingo, né? Isso. Por que o Inter chegou no vice ano passado? Porque todos os times grandes Tinham mais competições. estavam em duas, três competições. Por que o Palmeiras se tornou campeão? Porque ele foi o primeiro a cair. Foi o primeiro a cair na Libertadores. E aí ele se focou lá No Brasileirão. no Brasileiro e foi uma lavada, né? Uma É. lavada do Internacional. Mas eu dirigente do clube. No ideal, assim, na utopia, vamos dizer assim, né? Aquilo que seria fora do comum, eu virava hoje pro pessoal, olha, vamos jogar o Campeonato Brasileiro e vamos ganhar essa jossa, hein? É onde a gente pode ganhar. Porque uma hora vai chegar o Grêmio lá na frente, na quarta de final, semifinal, se conseguir chegar lá, vai pegar um Flamengo, né? Copa do Vai Brasil, pegar isso. vai pegar um Flamengo, vai pegar um Atlético Paranaense, mesma coisa o Internacional. Cara, nas oitavas ali de final, sorteio. Se o Inter sair em segundo do grupo dele, ele pode pegar um primeiro que certamente vai ser um Atlético Mineiro, um Flamengo, um Palmeiras. E aí? A gente até no último programa fez um chamado de... E o Fluminense? Fluminense, né? A gente falou do Fluminense. Tava bonito o Fluminense. Fluminense, Tá bonito. Fluminense e Flamengo, e deu uma pequena confusão lá, né? Teve jogador Carioca. expulso, tudo, né? O que é normal, né? Para um Fla-Flu, assim, normal no sentido de que os ânimos... É como se fosse um Grenal. É um clássico disputadíssimo, né? Mas pode continuar. Continua a explanação aí, André. Não, eu queria vir pro outro lado, né? Essas confusões que os atletas às vezes provocam, e eu acho que são todas inúteis, e são pessoas que têm salários astronômicos, e tudo bem tu esquentar, mas praticamente no Campeonato Espanhol, uma época teve Barcelona e Madrid. Todo jogo era briga. Até que os jogadores conversaram entre si e falaram: chega de nós passar vergonha em rede aberta para toda a Espanha. Mas é um pensamento que aqui no Brasil é complicado. Mas os jogadores, eles deveriam de... o último Grenal, que foi... Para mim foi um dos... Agora, esse ano. Sim. Foi o Grenal mais bonito que eu acompanhei, eu acho que dos últimos 6 ou até mais anos. Não teve essa encrenca, essas coisas.
Os jogadores têm que ter a clareza que pode ter uma entrada um pouco mais dura. Para isso existe o juiz. Hoje tem VAR, tem juiz, o cara olha. O jogador do Caxias, no lance durante o jogo, ele levou amarelo. Aí depois foi pro VAR e se viu que ele realmente pisou quase no joelho do Vila Sante. Foi. Mas se não fosse o VAR, não teria acontecido E nada. olha, ali até foi uma pisada na canela, né? Na perna, entre o joelho e o tornozelo. Ele entrou assim com a parte Pegou externa na panturrilha, do pé. né? Naquela região ali. Aquilo ali, se tem uma certa força, olha, pode até fraturar a perna do jogador. Ali não tinha dúvida que tinha que ser mesmo amarelo e expulsão, né? Que foi uma falta. Ela ali, como ela aconteceu, não seria tão grave, mas a possibilidade, o que ela poderia ter provocado se ele chegasse com mais força, né? Aí por isso que o juiz interpreta como uma falta arriscada, uma falta de perigo iminente para o jogador, né? Vou pegar o gancho que a gente está falando do Campeonato Brasileiro, que vai começar agora, e colocar aquela ideia da Bundesliga, que é o campeonato alemão. Como é que funciona a Bundesliga? Primeiro, não são 4 que caem, são 3 que caem, né? E aí os 2 últimos caem. Um dos nossos programas aqui eu já tinha falado como é que funciona, mas aí como a gente voltou no assunto, os 2 últimos caem e aí o terceiro último ele joga contra o terceiro lugar da Série B. Aí eles fazem 2 jogos, né? Ida e volta. E aí quem vencer ou fica na Série A ou sobe para a Série A. E isso seria um meio de achar, porque assim, ó, se tu é o terceiro que cai e tu enfrenta o terceiro que vai subir, aí tu faz um mata-mata aqui e realmente... porque tem equipes ali que estão em terceiro, quarto lugar, que para jogar uma primeira divisão, eles vão ser saco de pancada. Então, exatamente, ali tu faz uma medição de força, né? Até isso é uma coisa que eu concordo, né? Porque tu mede para manter o nível dos campeonatos equiparados. Daqui a pouco, esses que vão cair... a gente já falou que esse ano vai ser o Brasileirão que mais time grande vai ter, né? Então, o Grêmio vai começar contra o Santos, né? A primeira partida já é contra vai o ser Santos. Pancadaria, né? E que, aliás, ainda não sabe ao certo aonde será o jogo, né? Por causa daquela briga na Série B, a briga da torcida, que teve, o Grêmio foi suspenso, teve suspensão de 2 jogos do seu estádio, de mando de campo. Então, o Grêmio, as 2 primeiras partidas aí, eles estavam pensando em jogar Caxias, até Brasília surgiu como possibilidade. Mas eu acho que vai acabar sendo aqui Caxias, né? Que é próximo. Lá parece. Até uma Coloca no equipe... Alfredo Jaconi ou Sim, no máximo ali. É o que eu também acho, É o que eu também acho. É que o primeiro jogo é Santos e o segundo jogo é Cruzeiro, eu acho. Esse aí vai ser bonito. Então, esse vai ser bonito. É uma questão assim de se levar esses jogos para muito longe, não sei se vai ser legal, né? Eu acho que o único interesse de levar para longe seria lá o administrador do estádio acreditar em público em função do Soares, de repente, alguma coisa assim, mas para a torcida do Grêmio é totalmente fora de sentido, né? Não, o que eu queria dizer antes, bem rapidinho, o Inter está encaminhando a contratação do meio-campista, o Gustavo Campaiaro, 31 anos, do Kayserispor da Turquia. Que nomezinho louco. Ele é um volante que está vindo para o Inter aí. Esse volante já jogou, vamos ver aonde. Passou em 2011 revelado pelo Juventude, depois passou pelo Evian da França, Hellas Verona da Itália, Ludogorets, deixa eu ver esse troço aqui.
Ludo Gorets, da Bulgária. Agora sim. E também o último clube brasileiro foi o Chapecoense. E atualmente estava no Sim, Turco e o Chapecoense. Kayserispor. Esse é um volante, pedido, um né? volante para o Inter, 31 anos. Esse é um atleta que a equipe lá da Turquia está liberando ele a pedido, né? Ele queria voltar com a família dele para o Pra cá, Brasil. né? Né? A entrevista que ele deu é que realmente, depois dos terremotos ali na região da Turquia, ele ficou com muito medo, né? O Luiz Adriano também, né? Mesma coisa. Então, a gente aqui no Brasil não está acostumado, a gente não mora em cima de uma placa tectônica, mas para quem mora e quem sofre um abalo sísmico, olha que eu acho que não deve Lá pelas apertar, tantas né? começa a tremer a xícara aí do café. João Paulo, o Ceará tá mandando um abraço aí pro doutor. Opa! E pro craque do veterano pianense. Nosso abraço pro amigo, nosso abraço pro amigo. Tá aí na escuta aqui do Nova Sim, Esporte sim. Clube. Em vez de ficar escutando a voz do Brasil, né? Vem pra Olha cá. aí, e ó. Escuta a voz do Fernando, Já- do André e do Obrigado. Eloíra. Já faz uma propaganda lá do Então, nosso pessoal, programa na região do Ceará, né? Isso aí. Aliás, vamos falar um pouquinho do que pode aí virar uma baita de uma bagunça. Ah, do Ferreirinha, né? Do Ferreirinha. Do Ferreirinha. Ferreirinha agora neste final de semana, ele tem contrato de publicidade com uma empresa de apostas aqui do Brasil. E aí nas suas redes sociais ele apareceu mostrando, obviamente, o site de apostas e ele mesmo fazendo a sua aposta. 500 né? pila ele apostou. R$500 Na ele vitória apostou. do Grêmio. Foi a metade do salário dele. Pois é, né? Num dia, né? Num dia, talvez. Um dia de vale a refeição. Ou metade de um dia. É. E o que acontece na FIFA, tem uma lei da FIFA que bane o jogador por acho que 2 ou 3 anos. 3 anos. 3 anos, né? E poderia receber uma multa de 550 mil e banimento de até 3 anos. Que os jogadores ou corpo diretivo não podem participar de jogos de aposta. Exatamente. É uma determinação da FIFA. Aí falaram de alguns jogadores ali, Neymar, Daniel Alves, mas os dois casos eles fazem publicidade, eles não as propagandas na televisão, esse tipo de coisa, nunca postaram uma foto fazendo uma aposta. Eu não sei qual é. O Ferreirinha, ele tem um azar. Primeiro que o empresário dele, quando o Ferreira fez 2 jogos legalzinho, o empresário encasquetou que ele tinha que ganhar mais. O Grêmio, 1,5 milhão chegou a pedir uma vez o o Grêmio empresário disse assim, Ferreirinha, ó, 1,5 milhão. vai lá volta pro Soares, sub-20. esse piá aí. Volta lá pro sub-20. Aí foi. ele ficou 8 meses escanteado. Aí chamaram ele de volta. Fez 2 joguinhos bons, o Lesão. empresário dele queria que aumentasse o salário. Agora que ele teria toda a possibilidade de jogar, porque no início do ano a gente falou que era o ano do Ferreirinha, Isso, uma verdade. lesão em cima da outra. E agora ele me faz essa. Se realmente existe essa lei aí da FIFA, ele infelizmente vai... Pois é, mas já pensou? Eu acho até que os advogados do Grêmio, de repente, consigam aí Às vezes pode até ser uma montagem, não sei, né? amenizar a pena, porque imagina ficar parado aí 3 anos, né? O agente do Ferreirinha afirmou que se trata apenas de uma propaganda da empresa e que a aposta não foi feita pelo atacante. Bom, então daí o jurídico do seria Grêmio o vai ter mesmo que caso do desenrolar Neymar, que esse faz rosto. propaganda, né? Posso dar rapidinho aqui Se tu quiser, tu pode dar aí. no dia... Não, ele levantou a bola, eu tive que chutar. Né? Deixou a bola picando. Bárbaro. São os bandidos esses caras. Eu só entro com o taco, tá? São os bandidos, mau caráter. Manchas e Ita Futsal 1-1, galera. River Plate 6 e Farrapos 3. Marola 0, Barão Futsal 2. LDO 3, Falamansa 1. E Propé Futsal 1 e Pouca Bola 3. Vou passar rapidinho como é que tá ainda
O Barão que está com 100%, 6 pontos, Pouca Bola 4 pontos, LDO 3 pontos, Marola 3, Fala Mansa 3, River Plate 3, Farrapos 3, puta, tá embolado o troço, né? E aí o Manchas com 2, Ita Futsal 1 e Propé ainda não fez pontos nesse campeonato, que tá... Agora sábado terá a terceira rodada, onde teremos Ita contra a LDO, Marola e Pouca Bola, River Plate e Fala Mansa, Propé Futsal e Manchas, Barão Futsal e Farrapos. Então as equipes do Ita e do Propé e do Manchas, com uma vitóriazinha já podem pular lá para quarto colocado, né? Maravilha. Também está embolado esse campeonato, por enquanto. Poxa. Com 2 rodadas é muita pouca água ainda que passou por debaixo Olha, dessa aqui ponte. sobre a Libertadores, o time que chegar nas quartas de final vai embolsar $1.700.000. A semifinal, 2.300.000. Vice-campeão, 7 milhões. E campeão, $18 milhões. É grana, hein? É grana. E assim que o... Vou colocar agora um negócio aqui. É assim que o torcedor do Internacional tá pra hoje, ó. Vamos ver. E aí, meu, como é que tá? Tchê, olha só, vai começar a Libertadores semana que vem, velho. O nosso time tá tudo errado, cara. O nosso time estruturalmente errado. O nosso goleiro... Opa. Vai lá. Vamos lá. O nosso goleiro é um goleiro bonzinho, velho. O goleiro não pode ser bonzinho, o goleiro tem que ser corno. O goleiro tem que ter raiva, ele tem que ter sido espancado pelo pai quando era novo, entendeu? Ele tem que ter uma raiva dentro dele, tem que ter uma mágoa. O goleiro tem que ser louco. O goleiro da Argentina. O goleiro não pode ser bonzinho que nem o nosso, ele não apareceu nos pênaltis, nenhuma foto, ele errou os cantos tudo. Outra, centro médio, velho. Centro médio tem que ser foragido da justiça. Centro médio tem que ser um cara que matou um velho quando era novo, entendeu? E agora tá foragido, um cara que vai buscar lá no Chile, lá nos Andes, na Argentina. Um cara foragido da justiça, um cara que quando o time almoça, ele senta separado dos outros jogadores, entendeu? Ele não se dá com os outros. Esse é o centro médio que tem que ter pra jogar na Libertadores. Zagueiro não pode saber escrever, velho. Zagueiro não pode saber escrever, só o nome, mal e mal o nome deu, entendeu? E dirigente, esse Felipe Becker, nosso, não pode ser. O vice-futebol tem que ser um bagaço. Tem que ser um bagaço, um cara que, se precisar sequestrar a mãe do goleiro adversário, o filho do goleiro, e avisar pro cara, vou largar no final do jogo, cara, teu filho, tu deixa passar, tem que ser bagaço, cara. Nosso time é só bonzinho, é só guri de igreja. Johnny falando 3 ou 4 línguas, inglês, não sei o quê. Vai se fuder, como é que nós vamos jogar Libertadores com o cara? Eita! Esse aí foi o áudio que o nosso querido Matheus Santos enviou pra Que nós. barbaridade. Complementando ainda os pila da Libertadores, é 300 mil por jogo. $300 mil por jogo, então na fase de grupo, na fase de grupo pode chegar de 1,5 milhão até 3 milhões. Que loucura. É 300 mil por jogo. É isso aí, mas pessoal. olha, do dia que saiu esse negócio... Esse áudio aí foi o nosso querido Matheus Santos que enviou ontem pra nós aqui. Aí eu vou colocar aí. Acho que o torcedor colorado... Mas eu tô achando que esse cara aí, ele quer um time de gladiadores, ele quer um time de gladiadores, né? Não. Aí eu acho que é meio impossível pro Internacional ir assim, né? Que fase, estádio. Vou aproveitar ainda então e fazer a saudação aqui ao Guigo. Grande Guigo. Opa. Rodrigo Maier Seffel, 3 gols na última rodada. Ele e Tá Ele e o Soares fez um contra o São Luís. hat-trick aí e ainda tá Obrigado. de goleador do campeonato por enquanto, né? Te puxa, Guigo, se tu quiser te manter na artilharia. Isso aí, pessoal. Último minuto aqui no nosso programa. Só lembrando então que hoje às 21 horas tem Independiente Medellín e Internacional pela Libertadores da América. E no final de semana, às 16h30, na Arena, tem Grêmio e Caxias pela final do Gauchão. A todos um bom... Querem falar? Então falem. Não, eu só ia mandar um abraço pro Gustavo Coach, que foi o cara que forneceu toda a tabelinha aí para nós. Obrigado, Maravilha. hein, Gustavo? Junto com o meu abraço para todos os amigos que estão nos acompanhando, o Messi está na dúvida se renova ou não com o PSG, né? Porque o PSG está pedindo uma redução salarial de 25%. Olha a chance de Grêmio e Inter. É verdade. Grande abraço, Obrigado, pessoal. amigos. A gente vai fechando o nosso Inova Esporte Clube de hoje. Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau.